Futuri apresenta The Pitch Invaders. Olá futeboleiras, Futuri Podcast apresenta The Pitch Invaders, sempre falando de maneira profunda e séria sobre o jogo, vocês já sabem. Meu nome é Eduardo Dias, estamos no ar em mais uma invasão futeboleira. Comigo aqui sempre, Gabriel Correia, nosso head de conteúdo. Dali, Gabriel. Tudo bem, Dinho? Eu tenho uma curiosidade sobre esse episódio, porque ele é o 233, a gente já entrevistou treinadores, jogador, enfim. Mas é a primeira vez que a gente entrevista jogador das 5 grandes ligas da Europa. Então, assim, eu tenho certeza que o papo hoje vai ser muito legal, porque é um cara que está no nível competitivo altíssimo, e eu tenho certeza que ele vai trazer muito papo, uma conversa que vai agregar bastante no episódio de hoje, viu, Dinho? E quem está assistindo pelo YouTube já viu o cara, afinal já tem a capa aí. Então não tem nenhuma surpresa. Paulo Otávio, lateral do Wolfsburg. Seja bem-vindo ao Futuri, ao The Pitch Invaders, Paulo. Fala, Eduardo. Fala, Gabriel. Muito feliz pelo convite. Quando me comunicaram que vocês queriam conversar comigo, eu aceitei na hora, porque é sempre bom falar de futebol, é sempre bom falar sobre o jogo. Então, acho que tem tudo para ser um papo bacana, tem tudo para a gente tirar algumas dúvidas, também criar algumas dúvidas. Acho que vai ser bem legal. Vai ser legal, sim. Vai ser uma honra para a gente. Invaders, vamos invadir o Wolfsburg com Paulo Otávio. Paulo, aqui a conversa corre solta, mas a primeira questão envolve sempre contexto. E estás hoje num dos contextos mais valorizados do futebol mundial, a Bundesliga. Como é que é ser um lateral da Bundesliga? Eu estou falando não emocionalmente, mas na questão esportiva mesmo, porque tu vês de um país onde lateral talvez seja a influência mais importante do futebol brasileiro no mundo do futebol. Inclusive chegou até a virar nome de posição, o lateral brasileiro, né? Que é aquele lateral que se desprende para o ataque, que vai para o ataque com muita frequência. Como é que é esse contexto de ser lateral na Bundesliga e como isso impacta no teu jogo? És um lateral brasileiro, e eu não estou falando da nacionalidade aqui, eu estou falando da função, ou és um lateral mais básico? Como é que está isso no futebol hoje? Edu, acho que eu me tornei um lateral europeu. Não sou mais o lateral brasileiro. Quando eu cheguei, me custou muito ser o lateral brasileiro. Pela nossa escola, como você falou, acabou se tornando, né, este nome de posição lateral brasileiro, porque nós temos muito a ofensividade como característica principal, né? O lateral brasileiro é bem ofensivo, e eu realmente era muito mais ofensivo do que eu sou hoje. Mas me custou isso, custou um ano para que eu pudesse realmente me firmar, realmente jogar. Custei aprender bastante, tive que esperar a oportunidade e eu vi que eu só conseguiria jogar se eu pudesse equilibrar o ofensivo com o defensivo. E acabei nesses 12 meses iniciais na Alemanha, foi ainda na segunda divisão, na segunda Bundesliga, acho que foi até um step melhor para eu ter feito do que ter ido direto para a Bundesliga, talvez iria penar um pouco mais, iria bater e voltar. Então, como eu fiz esse primeiro step com a segunda divisão, eu consegui aprender bastante e entender qual era o jogo deles aqui, como era o lateral aqui. Então, acabei virando o lateral europeu mesmo, hoje eu me escrevo um lateral europeu. E é muito legal, você estar entre os melhores, você estar jogando com os melhores e poder aprender com os melhores, eu acho que é gratificante, é sensacional isso no final de semana, você poder assistir a um jogo diferente, você poder jogar um jogo diferente, entender o jogo da maneira diferente também do que nós brasileiros entendemos, eu acho que isso é muito bom. E, Paulo, primeiro é um grande prazer aí te ter com a gente para esse episódio, e sabe que o Paulo ele é mais um cara que, quando sai do Brasil, talvez não saia conhecido para muita gente, do público de maneira geral, porque ele vai para o LASK, né, que hoje é uma sensação lá na Áustria, né, inclusive o LASK. Aí ele passa pelo Ingolstadt e chega no Wolfsburg na temporada passada, foi um dos principais jogadores, né, do sistema defensivo do Wolfsburg na temporada. E você passou por muita coisa até chegar ali. Gabriel, só clubes bons para jogar no Futebol Manager, hein?
É verdade, só clubes bons para fazer campanha no Football Manager. E aí você sai futebol brasileiro, vai para a Áustria, vai para a Alemanha. Queria que você falasse um pouco mais dessa adaptação que você falou até ali, Paulo. Você virou lateral europeu, você brincava, mas eu imagino que muita coisa mudou de sair do Brasil, chegar na Áustria, da Áustria para 2 Bundesliga, chegar na Bundesliga. Eu imagino que você foi crescendo junto, é claro, com essas mudanças, mas também muita coisa se passou em termos de futebol, de jogo, de estilo, de Áustria para a segunda divisão, para a Bundesliga. Como é que foi essa chegada até a Bundesliga? Nossa, se a gente... Gabriel, se você falou tudo aí, eu acho. O jogo foi se adaptando ao decorrer do tempo. Se a gente parar para analisar o meu último jogo no Brasil, que foi pela Tombense, cara, eu não tinha não tem nenhuma ação assim defensiva, eu acho, no vídeo. Assim. Tem aquele negócio que eu corria para enganar, só para falar que eu estava correndo ali, né? Então era tudo do meio para frente, só do meio para frente. E quando eu chego na Áustria, naquela época eu tinha 21, eu acho, 20 ou 21. O meu representante na época falou que eu já estava vindo certo, estava tudo certo, emprestado, só que eu não assinei contrato. Eu não tinha assinado contrato e fui para um amistoso. E quando eu chego no amistoso, eu falei assim, não tem contrato, se der alguma zica aqui hoje, eu tô lascado, volto embora. Tem que acabar com o jogo, né? Isso, a única coisa, só que eu nem tinha essa percepção de acabar com o jogo, eu tava mais era com medo de me machucar. Porque se eu me machuco sem contrato, os caras vão falar que já vim machucado do Brasil e teria que voltar. Então eu pensei, putz, o que é o meu forte? É atacar. Só que o lateral aqui, aí tinha o Fabiano, o brasileiro já estava lá. O Fabiano falou, Paulo, aqui você tem que marcar bem, cara. Você tem que marcar bem, porque o treinador é bem defensivo. Se você marcar bem, você vai conseguir chamar um pouco a atenção, porque ofensivo você já sabe fazer. Então, aquele jogo foi contra um time da segunda divisão da Bulgária, eu acho, ou segunda ou primeira divisão da Bulgária, algo assim. E, tipo, eram uns brutamontes, os caras muito fortes e tal, eu magrelinho de tudo, acabando de chegar, não falava nada. Eu peguei e falei, hoje o que eu vou fazer, eu vou defender. Acho que eu nunca defendi tão bem na minha vida como naquele dia, corri pra caramba, 45 minutos só joguei, mas aí as oportunidades que eu tive ofensivamente, eu criei bem, cheguei bem no ataque, e aquele dia ali eu consegui conquistar uma vaga já no primeiro jogo da Liga de titular. Eu lembro que o treinador, que era o Glasner, ele virou e falou pro Fabiano, chamou eu e o Fabiano na sala, falou pro Fabiano, traduz para ele aí que ele vai jogar, porque ele é mais ofensivo que o outro, só que não pode esquecer de defender. Se ele não defender, eu vou tirar. Eu fiquei com aquilo na cabeça. E era um derby com o time da cidade. Aquele jogo eu também defendi bastante, cheguei pouco no ataque, mas cheguei bem, e aí, com o decorrer do campeonato, eu fui me soltando mais e fui conseguindo criar bastantes oportunidades ofensivas, tive o melhor índice de assistência naquele ano na Liga, pelos laterais, e quando eu chego na segunda divisão da Alemanha, já é outro baque, o treinador era outro, o que pediu a minha contratação tinha a mesma mentalidade do Glasner, queria que eu chegasse por ser ofensivo também e tal, só que depois de 2 rodadas ele cai, aí troca o treinador, aí o treinador que entra já gosta de um lateral defensivo, e isso aí foi onde me prendeu todo, tipo, me pegou de saia justa, porque eu tive que aprender de novo, mas aprender do modo alemão, porque para eles acham que a Áustria, ok, é legal, na Áustria você estava na segunda divisão da Áustria, então não é parâmetro para nós. Então eu teria que aprender o modo deles de defender, o modo deles de jogar. E foi aonde eu fiquei 1 ano sem jogar, fui para... Os caras até brincavam, falavam, Paulo, quando você não joga, você está na arquibancada, quando você está na arquibancada, você está no campo, você nunca fica no banco. E realmente, aquele ano eu não ia para banco, ou eu jogava ou estava no banco. E foram 9 jogos que eu fiz, só 9 jogos, e os outros todos eu ficava só na arquibancada. Mas fui procurando aprender bastante, perguntava para todo mundo como era, e ia assistindo os jogos da primeira divisão, que eu tinha sempre o objetivo de jogar na primeira divisão. E eu comecei a pegar, e fazendo sempre trabalho defensivo, fazendo muito trabalho defensivo, mas o meu forte era atacar. Eu tinha que atacar, só que tem que começar a olhar os números. Depois que eu chego na Alemanha, as minhas assistências caíram muito. Eu crio bastante jogada ofensiva, mas os números de assistência caem demais.
e os números defensivos evoluem pra caramba. Então, acho que eu fiz um pouco do caminho inverso, mas isso acho que foi bom também, que eu consegui me firmar na liga. Talvez se não tivesse feito esse caminho, eu não conseguiria ter chegado até aqui hoje. Paulo, uma questão que, para quem não faz parte diário de treinamento de um clube de futebol, talvez seja mais simples essa questão que tu ilustrou agora, tive que defender mais, só que o defender mais, e a gente viu na Euro como está sendo explorado esse meio espaço entre lateral e zagueiro, a gente está vendo também a postura corporal sendo muito treinada na defesa, porque os times, de alguma maneira, jogam um pouco mais longe da linha de fundo. Conta pra gente esses detalhes de não só exatamente, ok, tive que defender mais, tive que aprender a defender, e eu achei muito legal essa tua humildade em dizer que teve que aprender, porque futebol se aprende sim. Conta pra gente aí esses detalhes de postura corporal, cuidar o meio espaço, esses corredores internos estão sendo muito explorados hoje em dia. Fala um pouco pra gente sobre no campo mesmo. O que tu aprendeu, Paulo? Isso aí é um ponto que você pegou, que eles falam muito aqui, essa expressão corporal, todo o tempo. Você tem a expressão que em alemão, agora me fugiu a cabeça, é Körpersprache, eles falam, que é a linguagem corporal, Körpersprache. Isso aí é tudo, cara. Isso aí é tudo. Se o cara que tá... O scout, eu conheço uns empresários e um era bem amigo meu e ele mora na Áustria. E eu sempre perguntava as coisas para ele, e ele me falou, Paulo, o Körpersprache aqui fala muito. E eu, mas o que é Körpersprache? O que é isso? E aí ele falou a linguagem corporal. Os caras estão olhando, se você está olhando para o chão, se durante o jogo você olha para o chão. Isso aí foi uma coisa que ele pegou muito no meu pé, porque no Brasil, eu tinha esse déficit de atenção. Eu tenho até hoje, mas hoje é bem mais ameno, eu consigo ficar bem mais ligado. Mas na época eu ficava esse negócio de 2 minutos aqui olhando para o chão, olha para a torcida, não sei o quê. E aqui os caras estão analisando isso o tempo todo. E o treinador, no último jogo agora mesmo, o treinador falou: hoje o Körpersprache vai determinar a direção do jogo. Porque é a atitude do cara. Se você pode intimidar o adversário com a sua atitude. E esse espaço que você diz, realmente hoje é tudo que eles buscam. Eles pedem para a linha ficar tão compacta para não dar espaço para o 10 jogar e para deixar os caras jogarem por fora. Eu aprendi isso aí e eu falo sempre para quem está jogando na minha frente. Às vezes é o Renato, ano passado a gente jogou muito o Renato e o Steffen na minha frente, agora está jogando o Yannick junto comigo. O que a gente fala ali sempre é: vamos fechar o meio, não deixa essa bola entrar por dentro, não deixa quando vai jogar numa linha de 3, contra uma linha de 3, esse zagueiro central, a gente não deixa ele achar essa linha de passe por dentro de nós dois, para que o cara não consiga flutuar ali. Se tiver que jogar, ele vai ter que jogar por fora, pelas beiradas. Porque se essa bola entrar entre ele e mim, nessa linha central, se essa bola entrar ali no meio, o cara consegue rodar nas costas do Yannick, vai vir de frente para mim, e nisso tem o apoio do lateral que está vindo aqui, ou ponta que está vindo aqui também, às vezes. E aí consegue fazer uma superioridade. Então, nós sempre falamos, faz ele jogar para fora, porque se ele jogar para fora, você consegue atacar ele, e eu consigo atacar também o cara que vai receber a bola lá de fora. Então, a gente fecha essa linha de passe por dentro e o zagueiro está cobrindo nós dois. Agora, se ele achar esse passe por dentro, o cara conseguir girar, ele faz superioridade. E a hora que ele faz superioridade, ele tem tanto o passe para fora como o passe para dentro. Então, aqui eles falam, na Alemanha principalmente, o volante, quem tinha muito essa maneira de dizer, era o nosso antigo treinador, o Glasner. Ele falava, o meio campo é 2 toques. Se você conseguir dar 3 toques, você vai clarear o jogo. Então, você não pode deixar essa bola no meio entrar de jeito nenhum. E ele sempre dizia, ele ficava até bravo assim comigo, falava: Paulo, não deixa vir para dentro de jeito nenhum, é só para fora. Se o cara tem o pé esquerdo, você fecha, o cara é o ponta direito deles, mas joga com a esquerda, você vai fechar o pé esquerdo do cara. Deixa ele levar para a direita. Porque se ele levar para a direita, a gente tem a chance que ele vai ter que cruzar, e para cruzar, o cara vai ter que ser melhor que o nosso zagueiro fazer o gol, vai ter que achar a bola. Aí já é outros 500, mas não deixa a bola para dentro. Porque se essa bola vem para dentro, a gente tem mais perigo, porque eles têm essa superioridade. Tem sempre o centroavante que vem fazer 1-2, principalmente quando você joga contra um Bayern, que o Lewandowski se movimenta muito, não é parado. Você joga contra o Borussia Dortmund, o Haaland sempre tem
essa corrida no espaço, fazendo o furacão para dentro, e eles têm a qualidade para achar espaço. Então, isso que você falou da expressão corporal é para mostrar para o cara que você não está cansado, que você está pronto o tempo todo, está ligado, e também essa proximidade nas linhas para quebrar todo o espaço, fazer sempre jogar para fora. Isso é muito interessante. Isso aí eu não escutava no Brasil, não. Agora aqui eu lembro uma vez que eu estava machucado, eu estava voltando, eu estava muito cansado naquele dia, eu treino muito cansado, nossa, eu treino muito, cara. E aí o Michele, que é o da reabilitação, falou assim: Paulo, você tá cansado, eu sei que você tá cansado, mas não mostra pra mim que você tá cansado. Se você mostrar pra mim, aí eu vou te arrebentar. Isso aí é igual no jogo. Porque quando o cara vê, se você vai a primeira bola e você ganha, se você vai de novo e ganha de novo, o cara vai dar uma intimidada. Agora, se você vai a terceira e aí o cara ganha, então você vai mostrar pra mim: não, calma aí, ele ganhou as duas, mas agora eu vou ver. Isso aí meio que aconteceu contra o Salzburgo agora. Eu ganhei a primeira bola do cara, que é a bola que já sai o gol logo. Eu falei: putz, estou grandão hoje, já tô bem. Aí a segunda bola eu ganho de novo, aí na terceira ele, bum, ganha. Aí a quarta ele, bum, ganha. Aí na quinta já tava 2-2, né? Na terceira, na quinta ali, que era para desempatar e vamos ver quem vai levar para que lado que vai o jogo, ele ganha de novo. Eu falei: nossa senhora, aí já mexe com o psicológico do cara. Aí é onde também entra o tal do purpose pack, que o cara ficou o tempo todo estável, você não mostrou para mim que sentiu dor em momento nenhum. Isso aí também ajuda bastante. Vou sair daqui aprendendo pelo menos uma palavra em alemão. Já começamos bem o episódio. Mas, Paulo, eu acho que isso é legal, porque são duelos, né? Gabriel, mostra que tu aprendeu e escreve ela aí. Não, já quer demais. Aí já quer demais, aí já tá pedindo demais. Eu tava vendo esses dias uma série que o nome do cofre era um nome tão horrível que eu só mando quase que uma risada. Eu falei assim: não vou escrever, vou só brincar. Mas sabe que isso são duelos também que a gente não vê às vezes. Acho que o Paulo contou um detalhe que são duelos que a gente não vê. Não é o duelo físico, às vezes é o duelo do cara tá bem postado ou não dentro de campo. E isso, para mim, é muito interessante porque fala também não só da posição corporal, e é onde eu quero entrar com o Paulo, que é essa questão mental. É conseguir trabalhar isso. Como é que você trabalhou essa questão para, em algum momento que talvez você esteja mais extenuado, você não aparentar, ou em algum momento você conseguir manter esse foco? Porque quando ele falou de estar ligado no jogo, eu lembrei de uma entrevista do Daniel Alves, falando que ele brigava com o Guardiola toda semana, porque ele ficava tocando pro Messi de costas, pro lateral. E o Messi de costas pro lateral, tá, é o Messi, mas era tipo assim, ele tocava pro Messi e o Messi só devolvia. Não dava, era o passe inútil que o Guardiola falava pro Daniel Alves. E o Daniel Alves falou: mister, eu tenho que dar esse passe porque se ele não ficar no jogo, ele vai desligar. Se ele não ficar tocando na bola, ele vai desligar. Como é que você trabalha isso para não desligar do jogo? Talvez estando numa posição que nem sempre vai estar tocando na bola, às vezes sim, às vezes não. E como é que você faz para fazer esse trabalho de não desligar durante a partida, que eu imagino que seja uma das dificuldades, com tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, Paulo? Não, isso aí é um ponto legal. Isso aí já me peguei várias vezes. Às vezes passa 5 minutos e eu não tive uma ação, assim. Tipo, só tem aquela ação de correr para frente, correr para trás, correr para o lado, correr para dentro, para fora, para dentro, para frente, para trás. E aí eu começo, aí você já olha no relógio, fala: putz, já se passou um tempo e eu não relei na bola. Já se passou um tempo e eu não relei na bola. Então eu lembro muito bem, foi um jogo contra o Bielefeld, lá, sem torcida, então aí é mais fácil ainda de você se desligar, de você estar fora de tudo, sair dali de onde você está. Eu comecei no Atlético Paranaense, na base a gente tinha um psicólogo, Gilberto, e ele fazia comigo, por esse déficit de atenção, ele fazia comigo um trabalho que eu tinha que respirar e contar até 3, com a mão na barriga. Só que eu falei um dia para ele, falei: ô Gilberto, no meio do jogo, como é que eu vou botar a mão na minha barriga e ficar respirando? Não tem como. Aí ele falou: não, mas só de você lembrar disso, você já está entrando dentro do corpo de novo. Então eu falei: beleza. Só que com o passar do tempo, eu comecei a o quê? Eu comecei a conversar comigo mesmo dentro do campo. Comecei a conversar comigo mesmo, e nesse jogo contra o Bielefeld eu estava muito desligado, Era um jogo de noite, que é um jogo que eu não gosto muito de jogar à noite. Era um jogo à noite, sem torcida, e tava um frio do caramba, e o campo duro, o pé doendo, tudo. E eu ali: eu tô aqui, você tá no jogo. Ó, aí eu comecei a olhar agora pro relógio e eu ficava: 10 minutos, vamos lá. 10, 1, 2, e contando, e correndo pra frente e pra trás, correndo pro lado, correndo pro outro. Aí eu vi que isso aí não tava adiantando, eu comecei a gritar o zagueiro, comecei: Jay, o Brooks, comecei: Jay. Aí ele olhou pra mim assim: o que tá acontecendo? Falei: tem aqui, mas não tinha ninguém nas costas dele.
Tá bom, Paulo, tá bom. Daí a bola rolou, Jay. Paulo, tá certo, não tinha ninguém. E aí nisso eu falei, não, tô bem, tô entrando no jogo. Daí a bola veio, aí eu toquei, daí eu acertei o passe. Parabéns, acertou o passe. Continua. Você tá no jogo. E aí foi nisso que eu fui entrando, e aí começou as bolas, virou um pouco mais, aí já ligou automaticamente, mas para eu poder estar ali, eu fiquei o tempo todo, juro por Deus, fiquei o tempo todo cantando, ficava falando, você tá no jogo, comecei a gritar ele. E aí, acho que ele percebeu que eu tava meio loucão, assim, o que você tá fazendo? Não, tá tudo bem. Tem o cara vai dizer, não, beleza, continua. Muito bom. E aí eu fiquei falando, e acho que é isso que é uma técnica que eu comecei a ter, assim, tipo, ficar falando comigo o tempo todo. Concentra, presta atenção no jogo, tá ali, o cara tá com a bola. Aí, nesse último jogo agora, teve uma hora que eu comecei a narrar também, comecei a narrar o jogo para mim mesmo, para poder estar ali, para poder estar dentro, senão você começa a se perder e aí quando vê, tá fazendo gol contra. Que legal, Paulo, esse teu testemunho é muito importante porque quem assiste o jogo não tem ideia das batalhas que se passam ali dentro e às vezes não só batalhas individual contra o adversário, mas batalhas mentais do jogador contra ele mesmo, para ele ficar ativo e focado. Outra questão, Paulo, consegue ou é treinado enxergares o jogo, saber o que está acontecendo no jogo, ler o jogo para te poder, de repente, antecipar algum cenário, se posicionar um segundo, centésimo segundo a mais. Como é que funciona isso para que os jogadores entendam o que está acontecendo no jogo, venham e tirem proveito disso, Paulo? Normalmente, esse tipo de treinamento a gente faz bastante na academia com umas luzinhas, assim, que é aquela coisa meio que de reação, né? Uhum. E aí, no jogo, eles sempre passam vídeos, assim, antes do jogo. Sempre passam vídeos do que as probabilidades do que os adversários vão fazer, assim. E aí fica no vestiário uma televisão, e lá tem 2 minutos de cada jogador do adversário, então você pode olhar lá. E normalmente, eu costumo ver sempre o lateral e o ponta. Quando eu vejo, assim, eu paro para olhar sempre o lateral e o ponta, e às vezes o 10 ou o 8 deles, assim, o volante. Que pode aparecer no setor, né? Isso, que tá sempre caindo mais no meu setor. Daí, às vezes, por curiosidade, eu vejo um outro jogador, mas não vai ter nada a ver. Mas aí, às vezes, é bom você olhar o ponta adversário do outro lado, o que vai cair pelo lado direito do nosso time. Porque, normalmente, esse cara, se ele ganha uma bola, isso aí já me ajudou bastante. Porque se ele ganha uma bola e vai no 1 para 1 humano, muitos desses caras chegam ali no fundo, eles vão jogar para trás. E tem uns que não jogam para trás, tem uns que fazem só o corredor. E nesses aí eu lembro contra o Dortmund, foi uma bola, acho que do Sancho, naquela hora. Ele foi driblando. Quando ele chegou ali, normalmente alguém ia fazer essa bola no chão, porque o Haaland estava entrando sozinho. E a zaga, normalmente, essa é a bola que a zaga entra para dentro junto com o atacante. E eu sabia que ele tinha esse costume de virar o pé. E normalmente, quando a maioria dos jogadores do Dortmund tem esse costume de virar o pé para trás, tanto do Dortmund quanto do Bayern. E naquela hora ali, quando eu vi, foi muito legal, assim, porque quando eu vi que ele foi driblando, eu fui acompanhando, acho que era o Reina que estava do meu lado, eu fui acompanhando até o final, assim, quando ele foi para fazer o cruzamento, eu corri para trás. Quando eu corro para trás, eu tirei a bola certinho na hora que o Royce, eu acho que ia chutar, eu tirei. Eu falei, putz, tem uns momentos que é mais ou menos isso aí mesmo, é meio que instinto. Só que ali eu costumo olhar os vídeos e poder prestar atenção no que normalmente eles fazem no jogo um dia antes. Assim. Eu acho que dessa resposta, Paulo, tem muita coisa para a gente comentar e muita coisa legal da gente falar, porque tem muito aquela questão do o quanto o que vocês treinam vai para o jogo e o quanto às vezes é esse instinto de vocês. Assim, a gente ouve de diversos treinadores, esse tempo eu estava ouvindo o Alex mais uma vez, num podcast novo lá no Prancheta, lá do GE, ele falou, para mim ficou cada vez mais claro que o futebol é dos jogadores e não só do treinador, eu preciso fazer com que os jogadores se sintam confortáveis. O quanto é essa questão também de, você passa a semana inteira trabalhando uma coisa, quando chega no jogo, o jogo te mostra uma coisa, não digo totalmente diferente, porque vocês estudam outros cenários, né? Vocês estudam a adversidade, mas que você tem que improvisar, ou você age por esse instinto. Como é que é isso quando você tem que agir, entre aspas, por conta própria, por esse instinto de resolver algum lance? Você tem que resolver aquele lance, não foi algo que estava especificamente treinado, Paulo?
Isso aí é realmente Porque instinto. tem coisas que vocês nem pensam, né? Você só reproduzem. Sim, eu lembro contra o Salzburg mesmo agora, na semana passada, eles têm um costume o nosso volante, quando sai, eles atacam alto a linha baixa, nossos laterais, eles atacam com os dois volantes. Então, eles abrem esse espaço nas costas dos dois volantes pela lateral mesmo, porque os laterais ficam bem baixos. Então, você tem esse espaço. E no jogo de ida, o Van Bommel ficou esse tempo todo falando: a gente tem que jogar essa bola aqui, tem que jogar essa bola aqui, atrás do volante quando ele sair atacar, atrás do volante que ele sair atacar, porque a gente vai ter um espaço ali. E no jogo de ida entrou todas as bolas. Todas as bolas entraram. Todas. Se você olhar, foram 20, acho que 21 entraram. Sim. Desse jeito, saindo. E no jogo de volta já era com o Kofeld, já a gente jogando com 3 zagueiros, mas mesmo assim, baixávamos a linha, a primeira bola entrou. Quando entra a primeira bola, eu acho que, consequentemente, o treinador deles deve ter falado, a segunda já não entrou. E aí foi onde eu errei. Eu tentei a terceira não entrou de novo. Aí eu falei, nossa, agora vou ter que arrumar alguma coisa aqui. Para dentro, sempre, se você tá no campo defensivo e perde a bola lá de dentro, praticamente contra o Salzburg, é quase um tiro fatal, né? O jeito que corre. Então você tem que achar o drible. E aí, a hora que acha o drible, quando você acha o drible, você clareia. Né? Nós puxamos os 3 contra-ataques, que quando eu driblei, quando o Baku driblou do outro lado. Então, esse momento é legal, porque normalmente você vai fazer uma jogada, vai ser sempre uma jogada de efeito, você vai fazer sempre algo que vai tirar que legal, que bonito. Porque não é algo simples, você tem que sair da mente daquele cara que está vindo te marcar. E normalmente você sai da mente dele, você tem que fazer algo extraordinário ou algo se tirar da cartola, que quem faz isso com maestria é o Neymar, quem fazia era o Alex, quando a gente treinava eram umas coisas que não tem como. Uma vez ele falou para mim, Paulo, quando eu pegar a bola vai. Aí eu falei assim, mas você gosta. Aí ele, vai, não tem problema, pode ir. Eu falei, tá bom. Aí ele pegou a bola e eu só passei gritando, era num espaço reduzido o treino. Quando eu passei gritando, eu falei, ele não vai dar essa bola aqui nunca. Ele, tum. Aí eu errei o gol, ele falou, eu falei pra você ir. Eu falei, eu não acreditei. Eu nunca mais acreditei nele, nunca mais. São coisas tipo instinto, essa coisa que sai de repente, eu acho que é o mais bonito do futebol. Paulo, e na construção do teu time, qual é a tua função na construção? Tanto quando a saída é pelo teu lado, quando a saída é pelo outro lado, lado invertido. Qual é a tua posição e função? Como é que é o treinamento padrão? Depende muito de como vai jogar o adversário. Igual, se hoje a gente está jogando nessa linha do 3-6-1, praticamente, 3-4-3, às vezes com a bola. Então, ele depende muito. Nós jogamos contra o Augsburg agora. Se eles jogam com a linha bastante alta, a gente tem que baixar. Os 2 alas baixam, mesmo assim, e a gente faz uma linha de 5 lá atrás para sair jogando com a bola nos pés. Agora, se eles jogam com a linha muito baixa, você sobe mais os alas e aí abre um pouco os dois zagueiros mais. Então, aí depende muito de como vai ser. Como eu falei com o Salzburg, eles começam a atacar com os 2 volantes, eles não atacam com os laterais. E aí abre esse espaço com os 2 volantes. Então, a nossa função é meio que atrair tanto eu quanto o Baku, os 2 laterais, alas, né? A nossa função é meio que atrair o volante ou ponta deles, ou o meia, ou o lateral, para abrir um espaço para a gente poder conseguir ganhar o meio. Porque normalmente a gente está jogando agora, nós estamos jogando agora com 2 volantes, 2 volantes e 2 meias. Então, normalmente você vai ter uma superioridade numérica no meio ali. E você abrindo esse espaço, você consegue fazer um pouco mais esse jogo centralizado para depois abrir para os laterais, para o apoio dos 2 pontas, 2 laterais, pontas praticamente. Isso foi legal contra o Salzburg, que ele fez o primeiro jogo com o Van Bommel foi uma ideia diferente, baixa todo mundo e joga nas costas dos 2 volantes, no chão, e nesse jogo da volta, ele fez outra coisa, baixa todo mundo, só que ao invés do goleiro tocar para o zagueiro toca para o goleiro nessa primeira bola,
e o goleiro traz um pouco para o lado para tentar achar esse passe para os laterais. Se não encontra, se está tudo fechado, que é o que eles faziam, dá a cavada no meio, que vai estar sempre um dos meias ou um volante sozinho. E aí a gente saía para jogar. Então isso aí é muito legal. O nosso papel é meio que atrair para poder sair em velocidade depois. Tudo que o Paulo está falando mostra um jogador que sabe muito bem o que vai fazer e que, não só aparentemente, está aqui claramente nessa conversa, mostrando como ele estuda também muito isso. Como é que é essa sua questão, Paulo? Assim, terminou o meu treino, vou para casa, tô olhando futebol, não tô olhando futebol, tô vendo alguma outra coisa, porque a gente sabe que em algum momento, às vezes a gente quer desligar, né? A gente não quer mais ver o jogo, a gente tá cansado, a gente tá exato. Como é que é a rotina, Paulo, pós-treino, pós-jogo? É um cara que tá sempre muito antenado, 24 horas, 48 vendo futebol. Como é que é essa tua rotina, Paulo? Não, eu não vejo muito futebol, não. Não costumo ver muito futebol, não. Eu vejo mais quando a gente joga. Quando eu não tô no jogo, eu assisto. Isso aí eu assisto sim. Mas nessa última semana eu assisti bastante, porque tinha um amigo meu aqui, ele é vidrado de futebol, então a minha esposa não tava, a gente ficava aqui na sala, era televisão, futebol. Aí tava liberado, né? Aí tava liberado. Aí eu tava assistindo tudo. Mas eu costumo, depois dos jogos, eu vejo os lances, sim. Eu vejo os meus lances, eu costumo ver o que dá para ser melhor, o que não dá para ser melhor, o que podia encaixar de uma maneira mais bem colocada, uma bola, talvez segurar um pouco mais o jogo. Então, os meus lances eu costumo analisar bastante. Eu sou bem crítico comigo mesmo, muito, muito crítico. Às vezes os caras falam, pô, você foi bem. Eu falo, não, podia ter sido melhor, porque talvez isso seria um pouco mais fácil do que isso e tal. Mas o jogo em si, eu não costumo, sozinho, eu não costumo assistir muito futebol, não. Quando eu pego para assistir, eu acho que quem gosta mesmo de futebol gosta de ver esses jogos. Quem gosta de futebol não gosta de ver esses jogos, eu acho. Mas eu gosto mesmo, então eu assisto a Copa Paulista, eu assisti esses tempos, eu estava assistindo a Bezinha, estava assistindo Paulista Sub-23, então eu gosto de ver bem esses jogos assim para poder entender o que os caras fazem também nesse nível, entendeu? Porque eu tinha um amigo que, quando a gente estava na Copa Paulista Santo André, ele falava assim, pô, vamos achar Champions League. Eu falava, pra quê, cara? Deixa os caras lá, tá louco, não tem nada a ver com os caras. Vamos aprender futebol. Eu falo, não, a gente tem que aprender o nosso nível aqui, isso aí é quando a gente estiver lá. Lá a gente só tem que entender os caras. Hoje a gente precisa entender os caras, a gente tem que entender contra quem vai jogar amanhã ali. Aí eu gosto de assistir sim o Bezinha, Copa Paulista, essas coisas. Eu lembro também da infância e é bem legal de entender a cabeça de quem está tanto começando, como eu comecei um dia, e como quem está ali lutando todo dia também. 90 segundos de comerciais, water break, e a gente volta já. Fala, futeboleiros, tudo bem? Eu espero que vocês estejam gostando do episódio de hoje. Mas antes de seguirmos com esse bate-papo, eu quero fazer um convite para vocês. Se você quiser receber conteúdo exclusivo no site, ter acesso às matérias fechadas, vai lá na aba Club e faça parte do Futuri Club por apenas R$12 mensais ou até mesmo em planos semestrais com desconto ou até mesmo anuais. Você ainda vai ter direito a desconto nos cursos do Futuri, então fique ligado. Além disso, eu quero lembrar para vocês que esse episódio também tem o apoio do Futuri Pro, o departamento de análise e mercado do Futuri. Seu time gasta menos dinheiro e ganha mais jogos. Para mais informações, mande um e-mail para comercial@futuri.com.br. Paulo, a gente estava falando sobre mentalidade, que tu consegue ou busca nesses jogos identificar os jogadores, o comportamento dos jogadores. A mentalidade me pareceu super importante para ti, a mentalidade competitiva. Tem algum tipo de preparação sobre isso? Tu lê sobre isso? O clube te oferece algum apoio nisso? Como é que é o treinamento da mentalidade competitiva aí, Paulo? No clube não. Eu faço psicóloga uma vez na semana. Então, isso me ajuda bastante, porque ela sempre coloca à prova o meu ego, sempre coloca à prova o meu dia a dia. Então, isso me ajuda
Me ajuda bastante mesmo. E ela pergunta, minha psicóloga não entende nada de futebol, nada, isso que é bom, isso que é interessante também. Então, ela faz umas perguntas bem away, assim, bem aleatórias, isso é legal. E a mentalidade, para mim, com ela ali, me deixa um pouco mais leve, porque eu posso falar de tudo, além do futebol. E a mentalidade de vencer, eu acho, no jogo, é muito, muito importante, acho que para qualquer um que quer estar ali, porque o dia é muito difícil, é uma competição que te suga bastante. Querendo ou não, é algo, eu não sei como é nas outras profissões, porque eu nunca exerci outra profissão, mas é algo que te suga muito, porque você tem que, como a gente estava falando, tem que estar o tempo todo brigando consigo mesmo, e eu tenho que estar o tempo todo provando para um terceiro que eu sou melhor que o outro terceiro. Então, isso é muito difícil. E quando você não é escolhido, e você, na sua cabeça, acha que deve ser escolhido, eu acho que é o pior dos momentos. Então, é aí que entra a minha psicóloga, é aí que ela me ajuda, porque é onde, tipo, ela sempre vem, a gente sempre tem uma sessão na sexta-feira, a maioria das vezes é sexta-feira, ou é sexta ou é segunda. Ou seja, ou ela pega o pré-jogo ou ela pega o pós-jogo. Então, ela pega 2 dias difíceis, assim. Então, quando ela pega o pós-jogo e eu começo sorridente, ela já sabe que eu joguei. Se ela pega o pré-jogo e eu tô tenso, então ela sabe que eu não vou jogar. Então, isso me ajuda bastante ali a manter o foco, a manter esse pensamento sempre competindo mesmo, porque acho que no final do dia a gente vai estar sempre competindo com nós mesmos. Então, a mentalidade tem que estar sempre a milhão, e isso é muito difícil, muito, muito difícil. Eu, particularmente, uso da terapia convencional para o esportivo, mas eu acho que os clubes deveriam exercer um pouco mais isso. Eu acho que os clubes deveriam um pouco, como o Atlético fazia lá atrás com a gente, não sei se faz ainda hoje, mas naquela época fazia. Eu acho que os clubes deveriam exercer mais isso, essa mentalidade, essa psicologia esportiva, porque é necessário, o futebol é muito, muito necessário. E o Paulo jogou numa posição que na Alemanha tem um monte de jogador que era brabo de marcar. E ele falando isso de mentalidade competitiva, de novo, me lembrou quando, no documentário agora aqui o The Playbook, falam do Mourinho, acho que ele estava no Porto, e aí sai o sorteio, sai Manchester United, ele disse que todo mundo ficou para baixo, ele falou que ele gostou porque ele queria guerra grande, ele queria esses jogos grandes, esses jogos que tem que se provar. Você enfrentou já o Sancho, Coman, Gnabry, aí você falou do Haaland, do Lewandowski, enfrentar esses caras, é claro que uma das minhas perguntas é também quem foi o mais difícil de enfrentar, mas enfrentar esses caras semanalmente, ou enfim, nesses jogos, te fez evoluir cada vez mais também, porque esses caras você tem que se provar muito contra esses caras também, né, Paulo? Sim, realmente. Mas se eu te falar, eu acho que não só você, como o Edu, como qualquer outro ser humano vai dizer que eu tô louco, mas o cara que pior para mim foi aqui na Alemanha, foi o Schnatterer, que era na segunda divisão do Heidenheim. Hoje acho que ele tá no Mannheim, a gente tá conversando sobre ele esses dias. Para mim ele foi o pior de todos, porque era um cara que jogava com 2 toques. Ele não tinha a velocidade que tem o Coman, ele não tinha a velocidade que tem o Sané, ele não tinha o pé esquerdo que tem o Sané, ou o pé direito que tem o Coman, ou a explosão que tem o Haaland e o poder de definição. Só que esse cara, ele conseguia mudar o jogo porque ele era o centro da atenção do time do Heidenheim, toda a bola entrava nele, toda hora, e ele ficava paradinho na direita. E o que é o meu forte? A velocidade. Então, o que eu faço? Eu abordo o cara e deixo o cara tomar uma decisão que normalmente, contra esses caras, vai ser a velocidade, que é o Coman, que é o Sané, que é Haaland, que é Sancho. Os caras vão chamar a velocidade. O Sancho talvez vai chamar o drible. Só que no drible, se você ficar bem posicionado, você não vai ser driblado, porque se o cara passar por você, você vai ter sempre a cobertura, então você está tranquilo. Agora, o cara de velocidade, se ele vem por você e passa por você com tempo, com velocidade, o cara de trás talvez não está esperando e não vai conseguir chegar. Esse Schnatterer, ele não tinha velocidade, só que ele tinha o pé direito dele, cara, que, meu Deus do céu, aquele dia, meu Deus, foi, acho que se tivesse um buraco ali, eu me enterrava aquele dia, porque
Eu ficava esperando toda hora ele na velocidade, ele não ia na velocidade, ele tocava, ele cruzava, e nós perdemos aquele jogo 4-2, eu acho. Saímos 2, 3 gols nas minhas costas, eu só queria me enterrar aquele dia, por causa daquele cara. Ele deu 2 assistências, não tinha ganhado, fez um gol de bola parada, sei lá. Sei que, meu Deus. Agora, jogar contra esses caras, com certeza, me faz evoluir diariamente. Porque eu lembro certinho que eu comecei a estudar os pontas depois que eu comecei a jogar contra eles. Porque eu não estudava, eu sempre apostei muito na velocidade. Sempre apostei, não, vai pegar na sua divisão, você não tem tanta qualidade assim, com o poder de mudar o jogo com um cara que é rápido. Então eu sempre ficava, não, vou na correria, vou correr com o cara e na velocidade eu me garanto, na velocidade eu vou ganhar. Então aí deixa o cara só escolher o lado, eu corro com ele. Só que a partir do momento que você vai jogar contra o Sané, ele tem a velocidade e tem o poder do drible. Então, tipo, se ele vai para lá, ele vai para cá. Então você tem que estar pronto. O Coman, mesma coisa. O Sancho, mesma coisa. Então, eu comecei a estudar. O Sané, eu aprendi que ele vem, quando ele está fora da área, ele tenta trazer essa bola para a esquerda, como o Robin fazia, e tentar achar o passe ou a chapada no canto longo. E quando ele está dentro da área, é para os dois lados, não dá para virar de costas quando ele for ameaçar chutar. Tem que ficar em pé, esperar ele tomar a decisão e tentar tomar a bola. Agora, o Coman ele vai vir sempre da mesma coisa, só que quando ele estiver perto da área, ele vai levar para o fundo também, porque ele também vai usar a esquerda dele. E o Sancho é imprevisível. O Sancho é contar com a sorte. Eu ia falar, ele é ambidestro, né? Aí é complicado. O Sancho percebeu que está num dia ruim e ele não querer inventar alguma coisa diferente. Mas é muito legal. E na Alemanha é sempre se provar diariamente. E a mentalidade tem que estar sempre forte, porque se esses caras veem que você titubeou uma vez na primeira bola, eles vão querer vir toda hora e vai te engolir. E aí fica mais difícil ainda de jogar. Só deixa eu abrir um parênteses, Dinho, porque essa questão de te atropelar, jogar contra o Bayern é isso? O Bayern, porque a gente olha a Bundesliga às vezes de longe, quem olha de longe vai ver, pô, o Bayern tá goleando todo mundo e tal, aí o Bayern faz um gol cedo e atropela. Como é que é isso de jogar contra o Bayern? Porque a impressão que passa, não sei se dentro de campo é essa, mas fora é que parece que eles não cansam, que eles estão correndo que nem maluco o tempo inteiro e que em algum momento vai ser inevitável impedir o gol. É isso, jogar contra o Bayern é isso, é tu jogar contra um time que a qualquer momento pode passar por cima, assim, Paulo? Jogar com o Bayern é mais ou menos isso, Você tem que estar atento. Jogar contra o Bayern é a mesma coisa que você estar na rua de madrugada sozinho. Entendeu? Tipo, tá numa rua de madrugada sozinho. Você tem que andar no meio da rua. Porque você tem que ter escapatório para os dois lados. Se você vê alguma coisa suspeita, você tem que estar atento. Porque os caras bem isso aí que você falou. Eu me recordo do jogo que nós fizemos contra eles. Foi no ano de 2019, 20, eu acho. O último jogo da temporada. Nós perdemos 2-1. É aquele negócio. Se é matar ou morrer. Tivemos 3 chances. Convertemos uma. Eles tiveram 2 chances, converteram as 2. Entendeu? E, tipo, foi um jogo que o primeiro tempo foi muito parelho, muito igual. Ninguém teve chance, nós tivemos a primeira, erramos. Aí continuou o jogo truncado, ninguém criando, só chute de fora e tal. Aí tivemos outra chance. Fizemos. Aí todo mundo, putz, fizemos 1-0 no Bayern aqui, tá legal, vamos continuar assim. Vamos continuar bem. Só que o treinador cantou a pedra. O Coman vai trazer de dentro para fora, vai cruzar, Lewandowski vai entrar no segundo pau e vai fazer o gol. Se a gente dormir, vai acontecer isso aí. Só que todo mundo, você escuta isso. Você escuta só que você fala, não vai acontecer isso aí, não é possível que isso aí vai acontecer. E realmente, você está bloqueando ali, você está matando aquilo ali, você não está deixando o Coman trazer para dentro, você não está deixando ele cruzar, você não está deixando o Lewandowski sozinho no segundo pau e não vai ser o gol. Só que, de repente, uma bola, o cara descuida, não fecha a perna direita do cara, o cara traz para dentro, cruza, quem tá lá, o Lewandowski, quem faz o gol, o Lewandowski, 1-1. Aí você já fica naquela, putz, vamos manter, não vamos abalar, vamos manter, não vamos abalar. Só que você sabe que se os caras, na hora que eles fazem o gol, parece que faz assim, parece que a nossa perna incha, dos caras diminui, assim. Então, o problema de jogar com o Bayern não é questão deles correrem muito, porque o nosso time também tem essa característica. Eu lembro que no jogo contra eles, assim, todos os jogos praticamente contra eles, foram um jogo só que eu não tava, nós formamos 4-0, nos outros foi tipo 2-1,
1-0, não, 2-1, 2-1 e 3-2, foi o último jogo do ano passado. As distâncias de corrida, assim, era o Bayern 123 quilômetros e nós 124. Ou o Bayern 124 e nós 123. Aí sprints 300 com 300, sei lá, umas coisas assim, é muito igual. Só que o que acontece é que eles têm um volume de jogo muito grande, sabe? Quando você vê, eles jogam muito pela lateral, então eles fazem muito, procuram muito fazer superioridade numérica nas laterais. E o Miller está em todos os lados do campo. O Miller é um cara que não é normal você ver um 10, praticamente, em todos os lados do campo. Você vai ver o 10 mais parado, centralizado. Quem vai correr, fazer esse papel de correr e estar em todo canto do campo, é mais o volante. Só que no Bayern é ao contrário. No Bayern você tem o Miller também, vai estar em todo lugar. Então isso aí confunde muito. E sempre quando ele está ali, eles fazem a superioridade. Eles sempre buscam a superioridade pelos lados. Isso aí acarreta nos laterais e normalmente os pontas não são aqueles pontas que vão voltar até o final. Isso aí, quando eles começam a voltar, que é contra o Bayern, que tem que voltar, não tem a força para atacar. E aí, quando você rouba a bola, o que você tem que fazer? Você tem que ligar no centroavante. Só que a maioria das vezes o centroavante está sozinho. E quando ele está sozinho, o que ele vai fazer? Vai perder a bola. Normalmente é muito difícil, pode ser que ganhe um outro, mas a maioria das bolas vai perder. E aí o time vai ficar sempre naquela. Putz, parece que o Bayern está correndo 1 zilhão e o outro time não consegue correr. Mas não, os dois times estão correndo iguais. Só que o problema é que os caras têm um volume de jogo muito grande e a gente não tem escapatória, porque o time já está com a perna pesada de tanto correr junto com eles, entendeu? Então é muito difícil. Então por isso que eu falo, você tem que estar no meio da rua de madrugada e atento para todos os lados. Você tem que estar olhando para tudo que vai acontecer, porque pode vir um chute de qualquer lado. E quando vier, você tem que estar pronto para contra-atacar. Que legal, esse foi praticamente um unboxing do Bayern pelo Paulo Otávio aqui. Incrível mesmo, gostei muito dessa explicação. Paulo, tem um ponto no futebol, uma fase do futebol que, de certa forma, é, sim, um pouco desprezada, que é a bola parada. Desprezada em relação à quantidade de gols que ela promove. E dentro desse pacote bola parada, tem um que é mais desprezado ainda, que é o arremesso lateral. Arremesso lateral no Wolfsburg, tem algum treinamento, tem alguma tática, tem alguma estratégia sobre arremesso lateral, Paulo? Tem. Hoje nós não estamos usando mais porque o Kevin não veio jogando nos últimos jogos. Mas pelo lado esquerdo, às vezes eu procuro jogar, ou quando o Roussillon joga também, procuro jogar na área, mas normalmente a gente faz essa bola mais curta. Mas pelo lado direito, o Kevin sempre faz essa bola longa, independente de onde esteja. E eu nunca imaginei que um dia eu veria isso, mas eu estava vendo, quando eu estava no Brasil ainda machucado, eu estava assistindo os nossos jogos, e o lateral estava virando escanteio. Tipo, o lateral do nosso time estava virando escanteio. Saía a bola lateral, já estava na linha da grande área mais ou menos, os zagueiros vão para a área, se posiciona todo mundo, quando você vai fazer um cruzamento de escanteio. Porque, querendo ou não, como você falou, o gol de bola parada decide muito o jogo. E o lateral hoje, eles estão usando esse lateral longo com um escanteio. Vai ser muito difícil sair o gol de cabeça ali pelo fato da força com o braço ser totalmente diferente de um chute. Só que você vai conseguir arrumar alguma coisa. Eu mesmo, contra o Dortmund, eu errei um gol na marca do pênalti. Meu Deus do céu, aquele gol tinha que ter feito. E foi de um lateral longo do Kevin. Ele bate o lateral, o Weghorst, o Walter, faz a casca para trás, e o ponta, que estava comigo, acho que era o Reina, meio que dormiu. Eu entrei sozinho no segundo pau, ali na marca do pênalti, e chutei tudo errado. A bola está indo na bandeirinha até hoje. Mas o lateral, esse lateral aí na linha da grande área, hoje virou para muitos times quase um escanteio, porque é uma chance, é um perigo de gol, que não é um perigo de gol também. E sem impedimento, né? E sem impedimento, esse que é o pior ainda. Que é o que aquele famoso gol, né, do Atlético Mineiro contra o São Paulo. Que o Ronaldinho tá lá do lado do Ceni. Isso. Então é um momento que hoje a maioria dos times, quando tem um lateral que consegue alçar essa bola muito longa, eles estão usando. Eu lembro que na Áustria tinha um jogador lá do Vienna Neustadt, eu acho, na segunda divisão, o cara batia o lateral do meio de campo na área. Tipo, era coisa de maluco. Os caras falavam assim, era lateral, eu olhava. Foi o primeiro jogo. Saiu a bola lateral, assim, jogo contra eles. A bola saiu na lateral no meio do campo, eu vi o zagueiro vindo, eu falei, Fabiano, o que tá acontecendo? Ele falou, o cara joga na lateral, o cara joga na área, o cara joga na área. Eu falei, mentira. O cara bateu o lateral do meio de campo
quase na marca do pênalti. Eu falei, meu Deus do céu, eu vou morrer, não vou ver tudo no futebol ainda. A gente vai tratar ainda como precursor o Tony Pulis no Stoke City, que era a bola lateral no Peter Crouch. Aí tu tem um 9 de 2,3 metros, aí lançava para a área e o Peter Crouch brigava. Sim, é o que os caras deram, igual o Walter. Hoje o Walter tem 2 metros praticamente aqui. O Sérgio Gerardo deu 1,98, sei lá. Então ele é a bola nele para ele cascar para trás e tentar essa segunda bola espirrar e sair um gol uma vez assim. Hoje estão usando muito isso no futebol. Isso tá incrível. Uma curiosidade também dentro de campo, Paulo, é que você, logo no início eu fiz a brincadeira do falar alemão, pelo menos uma palavra que ia sair no episódio, mas eu imagino que essa também é uma situação. Geralmente o reservado é, obviamente, do lado lateral direito, na maioria das vezes, só no outro ataque, no segundo tempo, enfim, depende do tempo, você vai atacar, você vai ter ali o treinador próximo. Essa questão também para entender até o que os companheiros estão falando, o treinador, como é que foi para você no início e agora? Já dá para se virar, não só pela posição corporal, mas outras palavras que você já está muito mais tranquilo para conviver, o companheiro ou o treinador pedir algo específico durante o jogo, você está ouvindo e consegue se comunicar mais tranquilamente, Paulo? Não, para mim tá bem tranquilo, para mim tá sossegado já, eu consegui desenvolver bem o alemão. Quando eu cheguei na Áustria, isso aí para mim foi meio que o alemão eu não queria, eu queria muito o inglês, eu queria aprender inglês, eu consegui aprender inglês, até por respeito, assim, para poder entender o que os caras falavam. Só que aí, quando eu aprendi inglês, eu começo a conversar com os caras, eu comecei a perceber que os caras não usavam inglês. Os caras usavam inglês comigo, mas entre eles era só alemão. Ou quem falava alemão era só alemão. Então, mesmo assim, eu meio que relutei e tal. Falei, não, vou ficar no inglês, porque eu não sei se eu quero ficar na Alemanha, se eu quero ir para a Alemanha, ou se eu quero ir para outro lugar, e o inglês é universal e tal. Mas aí, quando eu cheguei no Ingolstadt, o treinador, que era o Weipuls, na época, ele falou, ó, fala alemão com ele, que ele já sabe. Eu tava na Áustria fazia 1 ano. Eu falei, não sei falar alemão. E ele achava que eu sabia. Eu só entendia os comandos do futebol, tipo cruzamento, falta, essas coisas eu sabia. Bom dia, boa tarde, boa noite. E aí começou isso aí, então, e eu vi que os caras, e na Alemanha, os caras começavam mais com piadinha, assim. E eu comecei a perceber, os caras eram meio sarristas. Então eu peguei e falei, não, tem que aprender isso aí para poder ganhar um respeito dos caras também. Para eles poderem ver que eu não sou tonto, que eu não tô aqui de palhaçada. Eu vim aqui, eu quero jogar futebol, eu não quero ser zoado, não quero ser motivo de chacota. Então foi quando eu comecei a fazer alemão, comecei a pegar as coisas, aí começaram a me respeitar mais. E isso aí ajudou bastante, então a partir dali, quando eu vi que eles começaram a me respeitar pelo alemão, e começaram a falar, Paulo, parabéns, respeito, porque você está lutando por isso. Porque a maioria do estrangeiro, não falo nem brasileiro, eu falo estrangeiro em si, quando chega aqui como jogador de futebol, o cara não quer saber de falar alemão. O cara tá lixando para isso. O cara fala, fala inglês e acabou. Mas então, a partir do momento que você começa a se interessar pela cultura do país, os caras começam a te respeitar mais. Então, eu entendi isso aí, comecei a entrar a fundo mesmo no alemão, e isso aí me ajudou bastante porque você tem o respeito não só dos jogadores, como da sociedade também. É muito legal quando a gente está conversando e um cara vira e fala assim, pô, você fala bem alemão, quanto tempo faz isso aqui? Aí eu falo, nossa, mas isso não é normal e tal, isso aí até... Você tem até um negócio, deu certo, fiz o que eu tinha feito mesmo. Paulo, aqui no Futre a gente tem a mania de buscar futebol em outras coisas, em tecnologia, em economia, em outros esportes, porque o futebol ele é muito autofágico, vive numa bolha fechada, e a gente descobre que fora do futebol tem muita coisa que a gente pode aproveitar para o futebol, dentro e fora de campo. Tu assiste outros esportes, gosta de outros esportes, tu consegue buscar futebol em outros lugares, Paulo? Assisto, eu gosto de basquete, Fórmula 1, eu gosto também, ultimamente eu tenho visto bastante Fórmula 1. Me interesso pelo futebol americano, mas não sou muito aquele fã árduo que assiste todo final de semana. E o golfe é uma coisa que eu tô pegando um pouquinho assim para ver. É difícil, mas eu tô pegando mais ou menos. E o tênis eu gosto bastante também de ver. Eu gosto bastante de ver tênis, porque eu aprendi aí no Brasil, quando eu fui fazer a primeira fisioterapia, em São Paulo. O meu físio lá é apaixonado por tênis, e aí eu comecei a pegar o gosto, e lá na clínica tinha bastante tenista e tal. E aí nisso eu comecei a pegar o gosto bastante, assim, de ver isso. Ali a gente vê isso, realmente, a mentalidade do tênis, acho que é a pior de todas, né? Acho que é
A gente até conversou um dia que eu fiz até um tratamento com um psicólogo que ele é voltado para o tênis, ele falando do que é a mentalidade para os caras, que o estudo, o cara vai atacar você no seu braço ruim, se você devolver no braço com o braço ruim, o cara já fica meio assim, não sabe como vai fazer a próxima jogada. Então, eu levo bastante isso aí, levei bastante esses ensinamentos também. Paulo, eu não podia deixar de perguntar também, a gente está falando de um cara que é lateral, uma posição que também é uma discussão muito grande no Brasil sobre laterais, quem é lateral, seleção, ciclo. Você é um cara novo, né? 26 anos, jogando numa das principais ligas do mundo, né? Que é a Bundesliga. Eu imagino que, obviamente, esse sonho de seleção, ele tá na tua cabeça, né? A lateral esquerda hoje na seleção, ela é talvez a posição mais discutida. Enfim, gostam de discutir todas, né? Mas a lateral, ela é uma das mais discutidas, querendo ou não. Todo mundo tem uma posição, tem um jogador que quer na seleção, mas acho que a lateral ainda é a mais discutida. Isso passa na sua cabeça, assim, porque você tá numa das principais ligas. Temporada passada você foi um dos principais laterais esquerdos do campeonato. Essa temporada você está se recuperando e está voltando agora, já deu assistência, está jogando Liga dos Campeões. Isso obviamente passa na sua cabeça. Como é que você vê essa questão de um sonho de seleção, ciclo 2022, 2026? Esse é um processo natural, acho que na cabeça do atleta, né? Na cabeça do atleta de futebol, do atleta olímpico, representar o país. E realmente a seleção, não vou ser hipócrita de falar para você, não penso, falar aquelas coisas que baboseira todo mundo fala, não, vou fazer meu trabalho aqui quietinho e tal. Cara, eu penso isso diariamente, penso isso dia após dia, minuto após minuto, segundo após segundo, sempre, porque, como você falou, o lateral hoje, tanto à direita quanto à esquerda, é uma frase, é uma incógnita, né? É uma é uma pergunta. Então, ninguém tem ali com certeza hoje a vaga. Quem todo mundo achou que tinha, e até eu achei que tinha a vaga garantida já para o Mundial, era o Lodi, e de repente o Lodi para de ir após um jogo contra a Argentina, que foi uma coisa que aconteceu naquele momento. Então, aí o sinal de alerta liga de novo, falou, pô, então não tem nada decidido. Então, ainda tem uma brecha. E sentado, conversando com o Naldo esses dias, o Naldo zagueiro, o Naldo falou, a gente conversou sobre seleção e tal, ele falou, não, mantém os pés no chão, focado, tal, que isso aí pode ser que chegue sim, Paulo, tal. E hoje eu me sinto mais perto. Talvez antes da lesão eu estava um pouquinho mais perto que hoje, mas eu sinto que eu estou trilhando um caminho legal, e pode ser que no futuro venha acontecer, e ainda mais depois quando a gente, como eu falei, estava falando com o Naldo virou e falou assim, Paulo, se a gente parar para analisar em 2010, eu não sabia disso. Ele me contando aí que me dá um pouquinho mais de esperança ainda. O Michel Bastos, ele é convocado no último ano do ciclo. Ele, aos Caracuá, ele é convocado e pum, ele é o titular na Copa de 2010. Então, isso aí só me alimentou um pouquinho mais. Eu falei, putz, isso é verdade? Ele falou, Paulo, é verdade, ele foi convocado no último ano. Ele não ia para a Copa, ele não tinha ido para nenhuma eliminatória, foi convocado no último ano, Copa do Mundo titular do camisa da seleção. Então, hoje, pelo fato da seleção estar tendo muito esse revezamento, as últimas convocações, o que foi mais fixo foi o Alexandre, mas antes o Alexandre não estava indo. Aí hoje ele leva o Lodi de novo, quando ele não pode levar o Arana. Então, ele está rodando muito. Ele tem muito, então a gente tem ainda aí 1 ano e meio, talvez, 1 ano e 3 meses, 1 ano e 4 meses de jogo. Talvez de seleção o ciclo é menor, né? Porque essa última depois só vai jogar em março. Eu acho que eu tenho esses próximos 5 meses aí, 4 meses, para poder fazer um pouco o meu papel aqui e esperar para ver se eu consigo pelo menos dar uma briscadinha, porque é igual a minha avó costuma falar, né? Tem que ser igual farinha, tem que estar no bolo. Depois de estar no bolo, são os 500. Tem que ser igual farinha. Se não tiver no bolo, não vai poder ser provado. Se tiver lá, você tira uma casquinha, quem sabe garante uma vaga. Poxa, e a gente vai estar torcendo por ti aqui, Paulo. Mas agora é a hora das nossas dicas futeboleiras. A minha dica essa semana, eu acabei de roubar do Gabriel, mas eu já assisti toda ela, de ponta a ponta, então é uma recomendação que eu faço por ter assistido e por ter me emocionado com Colin em Preto e Branco, uma minissérie de 6 episódios na Netflix, sobre a primeira etapa da vida do quarterback Colin Kaepernick. Quarterback também é arremessador de beisebol,
também jogador de basquete, vocês vão ver isso tudo na série, é muito legal. É muito legal. Eu não quero dar spoiler nenhum aqui, além do que eu já falei, mas colhem em preto e branco a vida, pelo menos até a ida para a universidade do quarterback Colin Kaepernick, é uma grande dica futeboleira. Por favor, assistam. Lembrando que todos os links estão no post de episódio no futuri.com.br. Gabriel, tua dica futeboleira? Primeiro que Colin Kaepernick, a série lá, o Colin em preto e branco, ela é muito boa e eu acho que ela faz a gente refletir em muita coisa, né? Não só no esporte, nas chances, eu acho que ela nos faz refletir em muita coisa. Eu acho que eu só reafirmo a dica, já que o Dinho brincou que ele roubou de mim, eu reafirmo a dica. E a minha outra dica é a série agora que está saindo semanalmente, né, na HBO, que é a série na Amazon, perdão, que é a série do Maradona, que eu acho que é também legal desse personagem, apesar de muita gente querer dividir o Diego do Maradona, é muito difícil fazer isso, não tem como. Eu acho que o Maradona só é o Maradona porque ele foi o Diego, e o Diego ele foi o Maradona, então não tem como tentar separar a pessoa do jogador, e a série tem mostrado isso. É claro que ela deixa a gente sempre com uma vontade, porque ela é semanal, né? Não sai todos os episódios de uma vez, a gente sempre fica querendo ver, mas a minha dica é essa para quem estiver acompanhando. Graças, Gabriel. Valeu, Dinho. Paulo, a gente vai estar aqui te acompanhando. Desejo todo o sucesso do mundo. Foi muito legal conversar contigo. Quem sabe numa próxima a gente também fala. Paulo Otávio, lateral do Wolfsburg. Qual é a tua dica futeboleira, Paulo? Dinho, Gabriel, gostei da tua. Vou procurar depois na Amazon, né? Dinho, gostei da tua também. Eu estou assistindo. Digo para todo mundo também assistir. É muito boa. Estou no terceiro episódio ainda, muito bravo, mas eu vou terminar ela. Eu vou assistir um pouquinho daqui a pouco aqui antes de dormir. A minha dica, eu acho que nós estamos falando muito da mentalidade. Eu aconselho a dois livros, que um eu já li, o outro eu estou lendo. Tem muito puxado para as pessoas, quando puxam muito o nome, vão pensar pelo lado financeiro, mas eu acho que isso atrai muito a mentalidade para o futebol, como para a vida. Napoleão Hill é o autor. Mais inteligente, mais esperto que o diabo é um, e o outro é Pense e Enriqueça. São dois livros que o primeiro eu já li, o Mais Esperto que o Diabo. Você vai ter uma reflexão sensacional de tudo como é, de tudo que está por vir, como será. E o Pense e Enriqueça, eu acho que é o que a gente falou realmente da mentalidade vencedora. Isso aí, Paulo, quem puder, quem tiver a oportunidade, leia, que vai ser muito bom. Demais, Paulo. A gente está muito feliz por ter trocado ideia contigo. Para a gente também é importante saber o que está por trás do jogador, do que a gente vê em campo. E a gente está vendo aqui que tem um cidadão, tem um homem que está comprometido com a sua profissão, está comprometido com a indústria da qual ele faz parte e que tem um futuro brilhante pela frente. Obrigado por compartilhar teu conhecimento, teu tempo, tua experiência com a gente, Paulo. Eu agradeço vocês, agradeço pelo convite. Que a gente possa conversar mais vezes, é sempre bom ter papo gostoso assim, um papo legal. E sucesso para nós todos. Vocês também têm um comprometimento muito legal, trazendo informação para nós todos, trazendo o que é os bastidores do jogo, que é o behind the scenes, né? Que é a famosa palavra. Então, isso aí vai ser muito legal. Vou continuar acompanhando vocês daqui. E um abraço em vocês dois. Sinto-se sempre à vontade a me chamar, que eu vou estar sempre à disposição. Futeboleiras, futeboleiros, nós somos o Futuri e temos um convite para vocês. Pense o jogo. Abraço e até a próxima invasão The Pitch Invaders. Futuri apresentou The Pitch Invaders.